Boa noite, pessoal. Jaxena. Epa, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando por aqui. É um prazer ter você aqui, Jaque, de tão longe, hein? Um abraço para você e para o Henrique. Minha amiga Laura, saudade. Elis Bruno, boa noite, pessoal. Estamos esperando o pessoal ir chegando por aqui. Jana, Yas, Marcela, boa noite para vocês. Já, antes de começar, eu estava dando uma olhada naquela votação do STJ sobre o pagamento da fertilização in vitro no Brasil pelos planos de saúde. Mas eu comecei a assistir, não terminei, mas pelo que eu vi até agora, ficou como opcional, pessoal. Ou seja, provavelmente a gente não conseguiu sair muito do lugar, né? Boa noite para o pessoal que está chegando aí agora, é um prazer estar com vocês. Nosso assunto hoje é baixa reserva ovariana, será que é realmente o fim da linha? Mas antes de começar, eu queria fazer aqui um reforço do nosso canal Fertilidade e Saúde, lembrando do nosso objetivo aqui. Se a gente fosse restringir com uma palavra, eu poderia falar que é acolhimento. E quando a gente fala em acolhimento, a gente pensa em outra pessoa, estendendo a mão para a gente, falando palavras de carinho, estendendo o ombro amigo ali para chorar muitas vezes ou para mostrar a direção que a gente precisa seguir. Mas o acolhimento, pessoal, ele tem um contexto mais amplo dentro do cenário da infertilidade. Acolhimento também envolve a forma como nós nos enxergamos, envolve a forma como a gente compreende as situações adversas que a gente enfrenta na nossa vida. E o grande motivo, o grande objetivo do canal Fertilidade e Saúde é fazer você entender como é possível alcançar o acolhimento dentro de si mesmo, para não depender tanto do outro. O que a gente observa com frequência dentro da jornada da infertilidade é que existe um depósito muito grande de confiança na clínica, no médico, no psicólogo, no nutricionista, ou no profissional que está ajudando na acupuntura, ou qualquer outro profissional que está colaborando naquela jornada. E muitas vezes, se a gente enfrenta um desgaste, enfrenta o negativo, a gente se sente desprotegido. Se sente pouco acolhido. Então, o Fertilidade e Saúde ele quer mostrar para você como sim você pode buscar um serviço, buscar um profissional, buscar uma clínica que te oferte o acolhimento, mas principalmente como você pode conquistar esse acolhimento dentro de você. Então, por enquanto eu estou fazendo lives técnicas dentro do assunto da reprodução assistida, mas já a gente vai começar a aprofundar o assunto dentro do autoconhecimento, vai começar a mostrar para vocês formas de como se fazer grande diante do cenário adverso, de como você ter resiliência para enfrentar tudo isso de cabeça erguida. Bom, mas já falei bastante, tem um bilhetinho aqui da minha esposa que eu não posso esquecer de falar para vocês, que para vocês compartilharem essa live com pessoas que vocês acham que vão se beneficiar do conteúdo, para os seus parentes, para o seu parceiro, para a sua parceira. Não deixa de compartilhar, de mandar o comentário, tá bom? Aqui a K. Pérez comenta: boa noite, doutor, abraços meu e do Fábio. Obrigado, um abraço para vocês também, meus queridos. Suelen Bezerra, William, quanta gente chegando aqui, boa noite, Tiago. Muita gente. Ritinha, boa noite, sempre tão querida e aquecendo nossos corações. Obrigado pelas palavras, pessoal. Nós vamos falar hoje de baixa reserva ovariana. Será que é mesmo o fim da linha? E a escolha desse assunto hoje, pessoal, ela foi proposital por dois motivos principais. Primeiro, que a mulher ela está cada vez mais adiando a maternidade. Ela está cada vez mais deslocando a encomenda da maternidade para uma fase mais avançada da vida, porque elas ocuparam um espaço maior
na vida profissional, têm o plano de carreira, estão cada vez mais independentes com a sua autonomia e muitas vezes a paternidade, ela precisa se adaptar a todo esse novo cenário. E a gente sabe que, infelizmente, o potencial reprodutivo feminino declina com a idade e não consegue acompanhar essa modernidade, esse avanço, essa inclusão da mulher no novo papel dentro da sociedade. Então, esse foi um dos principais motivos porque baixa reserva ovariana pode ser considerada a causa de infertilidade da mulher moderna. E o segundo ponto é porque o quadro ele é muito mais frequente. Alexandre, boa noite. O quadro ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Por conta dessa mudança de comportamento, hoje, pelo menos 50% dos casos da clínica de reprodução humana envolvem a baixa reserva ovariana. Tá certo, pessoal? Então esse é um dos principais motivos que eu escolhi de falar sobre o assunto hoje, tá? Bom, e para começar o nosso bate-papo, eu estou falando bastante de baixa reserva ovariana. Muitos de vocês já se familiarizaram com esse assunto por estarem na longa jornada da infertilidade. Quando a gente vai partir para um tratamento, não dá para seguir adiante sem o conceito da reserva ovariana. Tá? Hoje, toda mulher, todo casal que enfrenta o diagnóstico da infertilidade, durante a avaliação das causas de dificuldade para ter um bebê, a reserva ovariana é um dos principais fatores. Bom, mas o que é reserva ovariana? Na verdade, pessoal, é uma forma diferente para a gente se referir ao potencial reprodutivo feminino. Nós sabemos que a quantidade máxima de óvulos presentes no ovário ocorre por volta da 20ª semana de gravidez. Então, vocês, mulheres, quando estavam sendo geradas dentro do útero das suas mães, vocês então tiveram a quantidade máxima de óvulos no 5º mês de gravidez. A partir desse momento, a gente tem uma queda progressiva da quantidade de óvulos, de forma que lá no 5º mês vocês têm em torno de 5 a 7 milhões de óvulos, no nascimento cai para 1 a 2 milhões, na puberdade, na adolescência, esse número é de 300 a 400 mil, e quando falta 1 ano para a mulher parar de menstruar, restam 25 mil folículos no ovário. Então a gente costuma brincar que as mulheres são gastonas desde o ambiente uterino. Então a perda de óvulos ela é muito intensa e ela é muito rápida. Para liberar um óvulo mensalmente, a mulher precisa desprezar outros 1000. Então, realmente, a liberação, o óvulo que a mulher vai liberar ali para a gestação espontânea, ele realmente é selecionado dentro de um montante bastante elevado. Bom, uma vez então que a gente sabe que a reserva ovariana é a função reprodutiva, a baixa reserva ovariana significa que aquela função reprodutiva está reduzida para uma fase da vida reprodutiva onde a gente esperava um potencial mais elevado. Então, baixa reserva ovariana hoje, ela é definida basicamente pela quantidade de folículos e pela dosagem de hormônios que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas hoje, então, quais seriam os fatores de risco para a mulher desenvolver a baixa reserva ovariana? Bom, o principal fator de risco eu já comentei com vocês. Seria principalmente a postergação, o adiamento da maternidade para uma fase do declínio da vida reprodutiva, que hoje é definido para após os 35, 37 anos. Toda mulher deveria encomendar a sua primeira gestação antes dos 35 anos, mas a gente sabe que muitas vezes vocês não tiveram acesso à informação. E aí, não tendo acesso à informação, a maternidade já acabou ficando deslocada para uma fase mais avançada, tá certo? Bom, mas além do adiamento da maternidade, a endometriose é um fator de risco para baixa reserva. Nós temos cirurgias ovarianas prévias. Quem já precisou passar por algum procedimento cirúrgico no ovário, na hora que você está abordando essas lesões, automaticamente você perde tecido ovariano saudável.
Então, por isso que quem pensa em engravidar, por exemplo, que tem endometriose, está na dúvida se vai ou não fazer a cirurgia, é fundamental garantir os seus óvulos, é fundamental fazer o estoque, armazenar, para não correr o risco de ter uma reserva ovariana muito diminuída e aí todas as consequências que a gente pode ter em função desses casos, tá? A quimioterapia, a radioterapia, algumas doenças imunológicas. Então, por exemplo, tem a esclerodermia, que é uma das doenças mais frequentes relacionadas à baixa reserva ovariana. Nós temos algumas doenças genéticas. Então, existem algumas condições, como a síndrome do X frágil, a síndrome de Turner, são fatores de risco para desenvolvimento da baixa reserva ovariana. Algumas profissões, como por exemplo a de aeromoça, talvez pela própria logística da profissão, de ter que adiar a maternidade, esse grupo tem maior risco de baixa reserva ovariana, e hábitos de vida inadequados, como por exemplo o tabagismo, tá, pessoal? É um fator de risco também bastante relevante, tá? Bom, mas como então nós fazemos o diagnóstico da baixa reserva ovariana? Muitas vezes, pessoal, esse diagnóstico ele vem no susto, porque ter baixa reserva ovariana hoje não tem relação com sintomas específicos. Algumas mulheres podem ter um intervalo, uma frequência, um intervalo do ciclo menstrual mais curto. Então, a frequência das menstruações ela é maior. Ao invés da mulher menstruar ali por volta de 28, 30 dias, ou o normal de ser entre 24 e 35 dias, ela acaba tendo fluxos com uma periodicidade mais frequente e, consequentemente, isso poderia ser um indicativo de baixa reserva ovariana, mas é um quadro muito inespecífico. Então, o diagnóstico hoje da baixa reserva ovariana, ele é realizado principalmente pela contagem de folículos na ultrassonografia. A ultrassonografia dos ovários, ela permite a gente identificar aquelas bolinhas pretas, que são as estruturas do ovário que contém o óvulo. Então, quanto mais folículos a gente tem, maior é a reserva ovariana e, consequentemente, maior é o potencial reprodutivo. Para cada faixa etária, tem uma média de folículos esperada. Então, por exemplo, aos 30 anos, eu espero ali entre 11 e 14 folículos. Mas aos 42, a média esperada é de 6 a 7, porque existe uma queda da reserva ovariana com o avanço da idade da mulher. E tradicionalmente, a ciência define para a gente a baixa reserva como a contagem de folículos menor do que 5 a 7. Ou então, a dosagem do hormônio antimileriano, o HAM, ou HAM, menor do que 1,1, ou dependendo da técnica, menor do que meio. Tá certo, pessoal? Então, hoje, toda mulher que apresenta uma dessas duas características, ela recebe o diagnóstico da baixa reserva ovariana. Vale lembrar que quando eu vou fazer uma correlação, uma avaliação conjunta do antimileriano com a contagem de folículos, eu posso ter uma divergência em torno de 25% dos casos. Então, quando nós vamos começar o tratamento diante de um quadro de baixa reserva ovariana, é sempre importante avaliar esses dois critérios para ver se a onda de folículos que está se apresentando naquele momento que a gente vai começar o tratamento, ela realmente está adequada. Porque se ela não tiver, e isso a gente faz com uma certa frequência na clínica, o ideal é você postergar o início do tratamento para um outro mês, onde a onda de folículos pode estar com uma quantidade melhor. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou estar respondendo constantemente. E aí uma dúvida que sempre fica, fala, tá bom, doutor Anderson, eu tenho baixa reserva. Isso significa que a qualidade dos meus óvulos também é ruim? E hoje, pessoal, a ciência documenta pra gente que baixa reserva ovariana é sinônimo de quantidade reduzida. Qualidade não tem relação com a reserva ovariana. A qualidade ela tem relação com a idade feminina.
tá? Então, quem tem a baixa reserva ovariana, respondendo o título da aula, não está no fim da linha. E para contar isso, pessoal, eu quero ilustrar com um caso que foi o meu maior desafio, foi uma maior vitória, não só minha, mas de todos da clínica que participaram do processo. No começo desse ano, né, pós-pandemia, eu atendi um casal que já havia passado por 4 estimulações ovarianas para fertilização in vitro por baixa reserva ovariana. Para vocês terem uma ideia, o antimileriano dela era 0,09. Nessas 4 fertilizações, umas 2 ela não teve óvulos, transferiu embriões em outras 2, embriões estudados geneticamente, saudáveis, não engravidou, e quando ela passou em consulta, ela estava fazendo a 5ª estimulação ovariana. Bom, conversamos de estratégias, a minha proposta para ela, diante de todo o histórico que ela tinha, era talvez discutir outras alternativas, como, por exemplo, o óvulo de doador. Ela tinha 36 anos e o único fator de infertilidade era a questão da reserva ovariana. E ela falou assim: Dr. Anderson, eu estou aberta, sim, para ovo-recepção, mas eu gostaria de tentar mais uma vez. E aí, pessoal, eu mudei radicalmente a estratégia. Mudei o protocolo, que eu vou explicar para vocês como que eu fiz, tá? A mini-FIV. Não fizemos estudo genético do embrião e esse casal formou 3 embriões. Transferimos 2 a fresco em 3º dia e ficou um embrião em estágio de blastocisto que o casal resolveu estudar geneticamente. No meio do caminho, ela já tinha feito a transferência, veio o resultado da biópsia embrionária. Aneuploide, gente, estava alterado, não ia poder transferir futuramente. Mas, para nossa grata surpresa, eles tiveram um positivo. E a nossa maior realização foi quando a gente foi fazer ultrassom e nós constatamos a gestação gemelar. E aí eu pergunto para vocês, nós recorremos à ciência, nós fizemos o que estava ao nosso alcance, ela já tinha feito os tratamentos utilizando a alta tecnologia, ela ficou com o embrião aneuploide, só que na hora de selecionar esses embriõezinhos que foram transferidos, não tem jeito, isso não está no nosso controle. Eu acredito sim que tem uma força divina que guiou tudo isso para esse casal cantar a grande vitória. Foi o maior desafio e foi o casal que engravidou com óvulo próprio, com antimileriano extremamente reduzido, o mais baixo que eu já tive na minha prática clínica, tá? A Pérsida comenta, ó. Doutor, tive uma contagem de folículos de 22. Essa quantidade cai muito de um ano para o outro? Pérsida, cai. Se a gente for levar em consideração o que a ciência recomenda, é que, teoricamente, com intervalo de 1 ano, a reserva ovariana tem uma tendência de manutenção. Entretanto, isso depende muito da população que está sendo estudada. Depende dos hábitos de vida, depende da fase da vida que a mulher está. Aqui na USP, no HC, eu me recordo de uma residente com 26 anos, nós contamos, ela tinha ovário policístico, 60 folículos. 1 ano depois, ela fez uma nova contagem e tinha caído para 30. Uma diferença muito grande de um ano para o outro. Então, quem não está pensando em engravidar no momento, o ideal é congelar os óvulos, se você não tiver pretensão de alcançar a gravidez a curto prazo, tá, Pérsida? Mas realmente 22 é uma contagem folicular extremamente elevada, tá? Só que depende aí agora para a gente avaliar da idade, tá? Ô Igor, obrigado, meu querido, pelas felicitações, papai fresco, né? Bom, pessoal, mas quais seriam então as estratégias que a gente teria diante de um quadro de baixa reserva ovariana? Bom, a principal coisa que a gente precisa ver, pessoal, é que nós estamos diante de um cenário cheio de limitações. Limitações quantitativas e não qualitativas. Mas o que a gente precisa entender é que quando esse diagnóstico de baixa reserva ovariana ele é feito numa idade mais avançada, aí, além das características reduzidas de quantidade, a gente já tem o prejuízo da qualidade também pelos efeitos da idade.
Então, ter baixa reserva ovariana antes dos 35, 37, 38 anos tem um contexto diferente de ter esse quadro depois dos 38, 40 anos. Porque aí a qualidade desses óvulos já começa a ficar comprometida, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Por isso, a própria ciência colocou agora uma nova classificação dos quadros de baixa reserva. Porque antes colocava todo mundo no mesmo pacote. Independente da idade da mulher, eles consideravam a mesma chance de gravidez. E hoje não. Uma mulher com baixa reserva ovariana antes dos 30 engravida mais do que aquela que tem entre 30 e 35, que vai engravidar mais do que aquela que tem entre 35 e 40, que vai engravidar mais daquela que tiver mais de 40 anos, tá? Então, esse é o primeiro contexto. A gente tem que entender em que fase da vida reprodutiva nós estamos. Um outro ponto que o casal que enfrenta a baixa reserva ovariana e vai precisar da FIV precisa ter em mente é se preparar para uma jornada longa. Não adianta. Encarar o tratamento da infertilidade já tem uma tendência de ter uma longa jornada. Com a baixa reserva ovariana, existe uma probabilidade mais elevada de precisar de múltiplas estimulações. Então você precisa se conhecer primeiro, se você está preparada realmente para enfrentar suas frustrações, suas derrotas, como que você vai trabalhar essa resiliência, ver como é que está a sua condição financeira. Porque muita gente, pessoal, aposta todas as fichas num ciclo só, ok, a gente entra na briga para ganhar. Mas e se a jornada for mais longa? Então a gente precisa se preparar para tudo isso, tá? De forma transparente, de forma consciente, tá? Porque senão a gente acaba tendo frustrações e parando no meio do caminho. Bom, feito tudo isso, a gente poderia dividir as estratégias em estratégias pré-fertilização in vitro e estratégias durante o tratamento da FIV. Pré-fertilização in vitro, o que a gente precisa ver? A gente basicamente precisa buscar modificações do estilo de vida. Isso é importante, tá, pessoal? Principalmente se você estiver acima do peso, é importante seguir com uma nutricionista especializada em fertilidade, cuidar do seu corpo como um todo, não só pelo simples fato de estar tendo que fazer um tratamento de reprodução humana, mas também ali na frente para você ter uma gestação saudável, curtir a sua gravidez numa boa, né? E isso vale para os futuros papais também, tá? Modificar estilo de vida pode melhorar a qualidade seminal, pode diminuir fragmentação de DNA espermático e pode melhorar a nossa saúde como um todo. Uma vez que eu fiz esse preparo, né, da modificação pré-FIV, da modificação do estilo de vida na fase pré-FIV, a gente ainda tem duas outras substâncias que são comprovadas cientificamente. Embora alguns resultados sejam controversos, um estudo recente mostrou o benefício do uso do hormônio masculino chamado DHEA, com o intuito de aumentar a quantidade de folículos. Qual que é a ideia de usar os androgênios? A ideia veio dos quadros lá de ovário policístico. Então, o que os pesquisadores observaram? Que quem tem síndrome do ovário policístico tem excesso do hormônio masculino circulante pelo corpo. E por conta desse excesso de androgênios, as mulheres têm grande quantidade de folículos. Então, o que eles pensaram? Poxa, se o excesso de androgênio aumenta folículo, vamos criar um ambiente androgênico em quem tem baixa reserva para ver se não vai aumentar folículo. E aí começou a guerra, a briga, pessoal. Porque não teve padronização de dose, não teve padronização do tempo de uso, não teve padronização do tipo de composto. Mas, nesse último trabalho científico que reuniu, fez uma coletânea de várias outras pesquisas, mostrou que o DHEA, tá, ele traz benefício por uso aí de 1 a 3 meses. Em alguns casos pode mudar, em outros não. Eu tenho alguns casos de sucesso, eu vou contar aqui o da minha prima, que foi um dos melhores casos que eu já vi respondendo ao uso dos hormônios masculinos. Ela tinha um antimileriano de 0,79 aos 32 anos, baixa reserva ovariana, e nós usamos o androgênio por mais de 6 meses por causa da pandemia. Na primeira FIV, sem uso do androgênio, a gente conseguiu 5 folículos, 5 óvulos.
na segunda foram 11, pessoal. Então, realmente, para algumas mulheres, o uso do androgênio traz benefícios. E vale a pena você discutir com o seu médico. Não pode ficar usando a longo prazo, porque a longo prazo pode trazer repercussão no colesterol, no lipidograma, tá? Mas a dose que nós utilizamos é uma dose reduzida. Então, não costuma ter esses efeitos deletérios em curto espaço de tempo. Engordar também não. No passado a gente usava a dose mais elevada, então algumas mulheres se sentiam com mais ganho de massa magra, tá? Mas hoje esse não é um problema, tá certo, pessoal? Então, na pré-FIV, modificar estilo de vida, usar os androgênios e também o uso da coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância, é uma enzima que age dentro do óvulo, melhorando o balanço energético desse óvulo. Então, vale a pena pensar na coenzima Q10 também, tá? Nesse estudo que eu comentei com vocês, ficou comprovado também o benefício, principalmente porque ele atua ali na mitocôndria, que é a região da célula responsável pela respiração, tá? Então fica a dica, pré-FIV, modifique estilo de vida, discuta o uso do androgênio, a coenzima Q10, quando se parte para o uso de óvulo próprio, tá, pessoal? Quando você vai passar pela estimulação para usar os seus próprios óvulos, tá? Raquel de Oliveira, um abraço para você, obrigado, que bênção, tá com o bebezão aí nos braços, né? Saudades também, um abraço para essa família linda, viu, Júnior? Um abraço na Valdíria também, nos Gêmeos, tá? Bom, pessoal, e aí, na estimulação ovariana, então, nos casos de baixa reserva ovariana, nós temos, então, a mini-FIV, tá? O que é a mini-FIV? É uma estimulação ovariana mais leve, onde nós utilizamos medicamentos em que o próprio hormônio feminino, que a mulher produz naturalmente, promove a estimulação, o crescimento dos folículos. Tá? Então é como se nós fizéssemos uma FIV menos artificial, porque o FSH, a gonadotrofina da mulher, participa do processo da estimulação ovariana. Tá certo? Então a gente tem a mini-FIV como um grande trunfo, porque nesse tratamento o nosso objetivo é só fazer crescer os folículos que têm melhor qualidade. Não é usar aquela estimulação intensa, são folículos de melhor qualidade, são aqueles que a mulher realmente iria liberar para a gente obter uma gravidez. Tá? E do ponto de vista prático, a gente tem visto resultados muito promissores com a mini-FIV. A proposta inicial é usar doses altas de gonadotrofina. Eu também tive um outro caso, a paciente com 34 anos, o antimileriano de 0,36, já tinha feito 2 FIVs e a gente ia fazer a mini-FIV. Só que quando ela chegou, o que aconteceu? Nós vimos uma contagem de folículos fora da média, para mais, ela estava com 9. Falei, olha, vamos chuchar combustível aí, para a gente fazer crescer o máximo de folículos que nós conseguirmos. E aí, pessoal, a resposta dela não foi tão boa. Nós tivemos 2 embriõezinhos, 2 óvulos, 2 embriões, mas no final ela engravidou de trigêmeos. Nós transferimos 2, um deles dividiu, virou 2, né? Então ela já tinha um sozinho, o outro sozinho, e aí no final ficou 3. Mas aí no comecinho da gravidez, por volta de 10 semanas, 9 semanas, 2 não foram para frente, ela acabou ficando com gestação única, tá? Então vale a pena a gente pensar assim na mini-FIV, que é um protocolo que vai otimizar a fertilidade do casal, que vai passar aí pelo tratamento tendo em vista a baixa reserva ovariana. Cibele falando que é o sonho, provavelmente de ter gestação gemelar. Para nós da clínica, Cibele, é uma alegria muito grande, mas é uma preocupação também, porque a gestação gemelar ela está associada a complicações, principalmente a prematuridade com necessidade de internação na UTI. Né? Então fica complicado. Essa minha prima que eu comentei com vocês, por exemplo, que tinha um antimileriano de 0,79, ela engravidou de gêmeos na 3ª transferência, do 2º ciclo, ela engravidou nas 3 transferências, mas só foi para frente na 3ª, uma endometriose, uma adenomiose gravíssimas, e com 30 semanas essas crianças nasceram e ficaram na UTI, mas infelizmente uma não resistiu.
mas está lá, uma delas, a Heleninha, está firme e forte, já foi para casa, saudável, mas fica aquele sofrimento, aquela luta, aquela dificuldade, né, pessoal? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, é que baixa reserva ovariana não é fim da linha. O plano A é, sim, partir para a estimulação ovariana para você fazer a FIV com seus próprios óvulos, mas leve sempre em consideração a fase da vida reprodutiva que você está. Ter baixa reserva ovariana depois dos 38, 40 anos, dificilmente a gente consegue o nosso sucesso. Claro que toda regra tem a exceção. Eu tive uma paciente também de 43 anos, que ela baixou lá na clínica, ela falou, doutor Anderson, eu vim aqui, né, para passar pela avaliação, fizemos a nossa análise e ela quis partir para óvulo próprio. Expliquei para ela que a nossa probabilidade era muito pequena, mas ela queria, e falou para mim, inclusive, que enquanto eu visse folículos no ovário, ela ia tentar com os dela. Não imaginei que ela fosse tão longe. Foram 8 estimulações ovarianas para a gente conseguir um embrião. E, obviamente, ela não conseguiu engravidar com esse embrião. Ela era um pouco resistente para partir para a ovorecepção. Eu chamo de plano B. Só que aí passou a 8ª estimulação. Apesar de ela ter 3 folículos ainda, ela decidiu partir para o óvulo de doadora anônima. E aí, pessoal, na primeira ela emplacou. Está feliz da vida. Com 45 ela conseguiu engravidar. Então foi 2 anos nesse processo. E agora, em junho do ano passado, ela viria fazer o tratamento novamente para receber os embriõezinhos que ela tem congelados, mas aí a pandemia atrasou os planos um pouquinho. Tá? Então, se você tem o diagnóstico de baixa reserva ovariana, dependendo do contexto que você está, da idade que você tem, do número de tratamentos que você já foi submetida, vale a pena pensar na ovodoação, tá, pessoal? Existe muito preconceito, tá? E muito mito em cima da ovorecepção, né? Muita gente fala, poxa, será que vai ser meu filho mesmo? Na verdade, maternidade, pessoal, o título, né, de maternidade é a experiência. É a experiência na gravidez, é a experiência no parto, é a experiência na amamentação e na educação dessa criança ao longo da vida dela. Independente da origem genética dessa criança, ela vai ser seu filho. Quem vai dar a vida humana como nós conhecemos vai ser você que vai gerar esse bebê. Porque a gente pega um montinho de células sem a forma humana, está tudo amontoado ali, colocamos dentro do seu ambiente uterino e quem vai dar alimento para esse bebê, quem vai fazer essa gestação evoluir, quem vai fazer crescer é você. Então pense nisso, a ovodoação é o tratamento mais efetivo para os casos de baixa reserva ovariana, principalmente quando a gente está num contexto reprodutivo de idades mais avançadas ou de múltiplos tratamentos com falha. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um grande prazer e até o nosso próximo encontro.